Flavinic está trabalhando muito, jornada dupla. Flavinic foi às ruas para perguntar para o torcedor rubro-negro se está satisfeito. Cadê? Em relação à torcida, o Flamengo está bem servido nos próximos anos. A nação rubro-negra só aumenta. Junto com ela, vem a pressão para ganhar tudo. Cobranças que na Gávea são sempre maiores. O Flamengo caiu de rendimento nos últimos jogos. Perdeu a invencibilidade na temporada e até quando venceu, como foi contra o Amazonas, a torcida vaiou o time. Será que os rubro-negros acreditam que o Tite pode reverter esse quadro? Se os jogadores começarem a relaxar muito em campo, os dias do Tite estão contados. Então depende deles. Eles podem derrubar o Tite. Com certeza, como já aconteceu muitas vezes. E se depender da torcida, que não é muito pró-Tite, é capaz de estar encaminhado a sair. A torcida está bem desacreditada do técnico. Eu espero que ele tenha uma reviravolta e consiga alavancar o Flamengo. Pensar hoje em trocar treinador com multa rescisória não é uma boa opção. Eu acredito no Tite. Pode cobrar. Eu vou fazer a tatuagem tetracampeão da Libertadores. Tamo junto e misturado. Os jogadores também têm culpa pela queda de rendimento? Ou o Tite é o único responsável? E o jogador também tem que parar de fazer o corpo mole, pô. O negócio é soltar o time, tem que soltar um pouquinho o time. Tô achando o time muito preso. O peso maior tem que ser sobre o Tite. Tanto quando tem uma vitória grande de campeonato, de títulos, assim como tem derrota. Assim como o Jorge Jesus conseguiu tirar jogadores que até então ninguém acreditava mais e foi campeão de tudo, né? Nesta terça-feira, o Flamengo encara o Palestino no Chile pela Libertadores. O que deve mudar? Dá para acreditar em uma vitória fora de casa? Eu acho que o Cebolinha na frente, o Bruno Henrique, é um grande jogador, mas o Cebolinha, eu acho que no momento está melhor. 3-0, 2 gols de Pedro e um de Bruno Henrique, faltando 15 minutos ele entrando, vai fazer o terceiro. Entraria com o Bruno Henrique e o Lohan, no lugar do Luiz Araújo. Ele tem entrado muito bem no jogo, estou gostando dele, né? Tem que ganhar. Sendo 1-0 ganhando, tá ótimo. Essa é o que importa. Sobe o drone, Vene Casagrande tem a escalação do time do Flamengo. Ô, Vene, boa tarde, Flavinic, para você também. Boa tarde para você de casa. Tem, Vene? Boa tarde a todos, boa tarde, Flavinho, boa tarde, Fernandinho. Temos a escalação, pelo menos foi o que Tite esboçou na atividade de ontem, a última antes de enfrentar o Palestino nessa terça-feira. Rossi no gol, Wesley mantido na lateral direita, dupla de zaga, Fabrício Bruno retorna, tendo em vista que foi poupado no último jogo, né? Aí ele volta na vaga do Léo Ortiz, Léo Pereira, o outro zagueiro, Vinha ganhando a vaga titular na lateral esquerda, o meio de campo sendo formado por Alan, Gerson, De La Cruz. E aí a trinca ofensiva, Everton, Cebolinha voltando, mesmo depois de um longo período inativo por conta de uma contusão muscular, ele volta na ponta esquerda. Na ponta direita é uma novidade, o Bruno Henrique podendo começar como titular. E no ataque, o Pedro centralizado. Então, esse é o time do Flamengo aí, que foi o que o Tite esboçou na atividade de ontem. Em determinado momento, o Bruno Henrique saiu, entrou o Luiz Araújo, mas pelo que ele indicou, o Bruno Henrique é o mais provável a começar o jogo. Ô, Vene, o Wesley na lateral direita quer dizer, então, que agora ele consolidou? Ele é o titular em relação ao Varela? O que aconteceu? Varela está disponível? Varela está disponível, porém, boa pergunta sua, porque é uma pergunta que muita gente está se fazendo nas redes sociais. O Wesley está sendo mantido porque o Varela está com um problema aqui na costela. Ele está sentindo muitas dores na costela. Inclusive, ele não treinou no domingo. Ontem treinou porque tomou um remédio por conta de fortes dores e quando o Flamengo retornar ao Rio de Janeiro, ele vai ao hospital realizar exame para saber a gravidade que ele está tendo, do problema que ele está tendo aqui na costela. Então não é por uma escolha do Tite, na verdade o Tite, entre aspas, está sendo forçado a fazer isso, porque se você colocar o Varela ali, seria na base do sacrifício. E o Tite entende que não é o momento para fazer isso. Então, obviamente, aí uma questão clínica para a escolha hoje da ausência do Varela no time titular. Ele viajou, tá tudo bem, tá disponível, mas tem um sacrifício aí clínico nessa questão. Essas imagens, Flavinho, já são do treino do Flamengo lá no Chile. Para esse jogo, o Flávio Vinic, você sentiu aí o clima da galera na rua? Se a gente até trouxe a reportagem aqui para o pessoal, e você trouxe um ponto que a maioria dizia assim, não, eu não quero que demita o Tite, né? Eu não estou satisfeito, mas a demissão não é o que eu quero. A grande maioria não é contra a saída do Tite, né? A gente batendo um papo com os torcedores e levantou essa questão, né? Você é a favor da saída, da troca do treinador? Não tira agora não, aí vem multa rescisória e não tem nenhum treinador de ponta assim no mercado.
O Jorge Jesus sempre corre ali por fora, mas tem contrato, acaba no meio do ano. Mas muita gente condicionando também até onde o Flamengo, a permanência do Tite e a campanha do Flamengo na Libertadores. O pessoal acredita que enquanto o Flamengo está com chance, está vivo e está super vivo na Libertadores, não tem que tirar ele do comando. Ao mesmo tempo, o pessoal não está com muita esperança que o Tite vai solucionar, né? Eles acham que quando começa esse declínio, isso nos últimos anos a gente viu, quando começa esse declínio, geralmente vai ladeira abaixo e dificilmente o treinador consegue recuperar o time. Eles ainda têm uma esperança, mas depende muito também dos jogadores comprarem o barulho do Tite e da torcida também não colocar tanta pressão. Porque se os jogadores não forem de acordo com o Tite, a torcida começar a pressionar, aí a diretoria fica numa situação difícil de manter o treinador. Eu acredito que enquanto tem chance, está vivo na Libertadores, o Tite não é ameaçado. Imagino. Mas eu posso levantar uma bola aqui em relação ao Tite? Eu também não sou a favor nunca vou levantar a bandeira que o treinador tem que ser demitido. Mas eu acho que o treinador ele tem que ser exigido para poder apresentar mais do que ele pode apresentar. Na minha opinião, é o caso do Tite. O grande problema no Tite, nesse momento, é a teimosia dele em relação ao esquema tático. Ele insiste no 4-3-3. Por exemplo, no último jogo, ele botou o Gerson aberto. E depois ele percebeu que não estava dando muito certo, fez alterações e o Flamengo até melhorou. Por que ele não muda o esquema tático? Por exemplo, se ele quer botar o 4-3-3, na minha opinião, na minha visão, o que seria melhor para hoje então? Quer colocar o 4-3-3? Então você bota o Alan e o De La Cruz de volante e o Lohan centralizado armando a jogada na vaga do Arrascaeta, a função que o Arrascaeta poderia fazer. E aí o Gerson ficava como opção no banco de reservas e você teria 2 pontas abertos, nenhum problema. A questão é, quando ele insiste no 4-3-3, ele tem que escolher melhor os jogadores, pelo menos é a minha opinião. Eu acho que ele poderia ceder um pouco mais, está muito engessado. A ver como o Flamengo vai atuar diante do Palestino. Vamos colocar aqui na tela como está a situação do grupo do Flamengo na Libertadores. O Flamengo é do grupo E, né, para outras pessoas de outros estados, não é mesmo? Só que a gente aqui no Rio de Janeiro... Eu já trabalhei em muitos lugares que era obrigado a falar E. Você tinha que carioca falar era difícil. E. Eu ia ser demitida. E, grupo E. Ai, meu Deus, começa o chiado que faz a minha voz. É engraçado que lá no meu canal eu falo, às vezes, aí alguém me corrige, eu falo, pô, gente. Igual, aqui no Rio o maior erro de português que eu tenho um orgulho de cometer, até nos microfones do Newton Santos, é Matheus Nascimento. O carioca. A gente fala assim, desculpa. A gente sabe que é nascimento. A gente quer falar o nascimento, né? É o 12, camisa 12, né? Olha o Bolívar aí em primeiro lugar com 9 pontos e o Flamengo com 4 pontos em segundo lugar. Palestino, que é o confronto do Flamengo hoje, com 3 pontos em terceiro lugar. A gente está chamando aí, obviamente, de um confronto direto, né? Exatamente. Em quarto lugar, o Milionários com 1 pontinho. Aqui um confronto direto, Vini Casagrande. Perdendo, sai da zona de classificação. Ganhando, abre até um... Isso é a fase de grupos da Libertadores, né? Todo jogo é uma decisão, é. Mas embora o Flamengo esteja jogando fora de casa, eu vejo como obrigação. É difícil falar em obrigação no futebol, mas a verdade é essa. O Palestino é um dos piores times da fase de grupos da Libertadores. Só para efeito de comparação, a folha salarial do Palestino, estava conversando com um jornalista chileno, ele me falou que é cerca de 500 mil reais. Gente, tem jogador do Flamengo que ganha mais do que isso. Se for juntar elenco, comissão técnica, dá um pouco mais de 1 milhão. 500 mil reais a folha salarial exatamente, mensal. Do Palestino. Nossa, o Palestino não é um time grande, não, gente. Não é nem... Olha, pra vocês terem uma noção, não é nem folha salarial de alguns times de Série B. A gente está trabalhando de uns times de Série B que tem uma folha salarial de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. É um time chileno extremamente humilde. Então, e assim, se a gente for analisar a atuação também, é um time fraco. Tecnicamente falando, taticamente falando. Então, na minha opinião, o Flamengo tem que ganhar. Aqui no Maracanã, eu achava que tinha que golear. Eu acho que o placar foi até magrinho. Tanto é que o Bolívar goleou o Palestino lá no Chile por 4-0. Eu acho que lá o Flamengo tem que vencer e vencer bem, apresentando um bom futebol. O que aumenta essa obrigação, essa responsabilidade, digamos assim, é que é praticamente um campo neutro. O Flamengo não vai jogar na casa do Palestino, onde ele está acostumado a mandar seus jogos. O estádio vetado é pequeno pela Conmebol, então ele vai para uma outra cidade. Ele não tem o hábito de jogar nesse estádio. A expectativa de público de 5 mil pessoas, praticamente um campo neutro.
Dá para o Flamengo ganhar numa boa. Super favorito. E depois o Flamengo ainda joga duas partidas no Maracanã. Acho que a situação não é preocupante para a classificação. Talvez para o primeiro lugar fique difícil. O Flamengo já encontrou o Palestino lá no Chile em 2017, venceu por 5-2. Quer dizer, um placar bem confortável, né? Mas o Palestino já eliminou o Flamengo na Sul-Americana, sabia disso? Qual ano? 2016, se não me engano, ou 2017, a produção pode confirmar. Mas já teve isso. É isso aí, 2016. Olha aqui, ó, qual é a melhor contratação do futebol carioca? A gente tá falando